Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Antes da história, atenção. Tá vendo esse kit maravilhoso com o irresistível perfume Florata delicioso, mais o creme hidratante corporal que você está mostrando? Pois ele vai ser sorteado na sexta-feira que vem e poderá ser seu. Basta você se inscrever no canal, dar o seu like e acompanhar o vídeo até o final. E se você for a sorteada, vai receber esse presentão em casa, sem nenhum custo. Tá afim? Então se inscreva no canal, dê o seu like, comente e acompanhe a história até o fim. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que meu marido veio me fazer aquele pedido, que eu, não me perguntem por quê, mas eu fiquei com um mau pressentimento. Sei lá, alguma coisa pudesse dar errado. Nós dois já tínhamos sido casados antes de nos conhecermos. Eu tinha uma filha de quase 16 anos, do primeiro casamento, e que morava ali com a gente. E o Augusto também tinha um casal de filhos com a primeira mulher. Os dois moravam com ela, a ex-esposa dele. Só que um dia ele veio me pedir: Natália, eu estou pensando em trazer o Paulinho para passar uns tempos aqui com a gente. O que você acha? Paulinho era o seu filho mais velho. Na época, devia estar com 17, 18 anos talvez. Era um pouco mais velho que a minha filha. Mas sabe, como eu disse, me bateu um pressentimento. Nem eu mesmo sei explicar por quê, mas não achei que fosse uma boa ideia. Eu não tinha nada contra o menino. Pelo contrário, ele já havia estado ali em casa algumas vezes e sempre tinha se comportado muito bem. Mas uma coisa era vir passear de vez em quando, dormir uma noite, duas. Outra era se mudar de vez. Fiquei mais incomodada, nem tanto por mim, mas por ela, minha filha. Até conversei com ela sobre o assunto. Quis saber o que ela achava. E ela falou que tudo bem, por ela, nenhum problema. Olha, eu não tinha entendido muito bem por que é que meu marido havia tido aquela ideia de trazer o filho dele para morar ali com a gente. E ele não explicou direito também. Eu não sabia se o Paulinho estava tendo algum problema em casa, com a mãe, ou lá na vizinhança onde morava, mas, de todo modo, ele acabou se mudando já naquela semana mesmo. Apesar da minha contrariedade, não fui contra, pelo menos não assim, de modo claro. Achei melhor não falar nada para o Augusto, para ele não ficar pensando que eu estava de má vontade com o menino. Tinha um quarto sobrando ali em casa que a gente usava para guardar as tranqueiras e, no fim, foi ali que o Paulinho acabou se ajeitando. Mas sabe, já depois de algumas semanas, menos de um mês, me deparei com uma situação que já me deixou de cabelo em pé. Na verdade, para falar bem do fundo do coração, aquele era meu maior medo. Que acabasse acontecendo alguma coisa entre a minha filha e o Paulinho. Imagine, 2 adolescentes morando debaixo do mesmo teto, com os hormônios à flor da pele. Meu temor era justamente que acabasse acontecendo uma aproximação indesejada entre os dois. E o pior é que eu não estava enganado. Desde o começo, antes mesmo desse menino chegar na nossa casa, eu tinha conversado muito com ela, Karina, minha filha. Eu queria muito te pedir uma coisa. Agora que o Paulinho está morando aqui com a gente, se cuida um pouco mais, não fica dando muita intimidade para ele, tá? O Paulinho é homem. E o homem, você sabe como é. Tenho certeza de que ela entendeu o recado. Até porque eu falei do modo mais claro possível. E minha filha sempre foi muito esperta, apesar de novinha. Ou seja, fiz o meu papel de mãe.
Orientei minha filha a se cuidar. Só que tempos depois, descobri que os dois andavam ficando. Para usar o linguajar dos jovens, né? Eles tinham se beijado. E isso eu soube porque escutei uma conversa da Karina com uma amiga dela pelo celular. Fui confrontá-la na mesma hora. Escuta, que história é essa de você beijar o Paulinho, Karina? Me conta isso direito, eu não estou acreditando. Ai, mãe, precisa fazer esse escândalo todo? Foi só um beijinho, nada demais. Nada demais? Pois sim, eu sei muito bem como que termina essa coisa de beijinho. Olha, não quero mais saber dessa história de você se beijando e ficando com esse menino. Se eu ficar sabendo que aconteceu mais alguma coisa entre vocês, eu vou mandar você para morar lá na casa do teu pai. É isso que você quer? Aliás, eu falei aquilo, e a imagem do Valdir já veio quase que instantaneamente na minha cabeça. Tenho certeza de que ele também não ia gostar nada de saber daquela aproximação. Que a nossa filha estava ficando com o filho do Augusto. Aliás, ele nem sabia nem que o menino estava morando ali com a gente. Nem comentei nada com ele para evitar discussão. Sabia que ele não ia gostar. E gostaria menos ainda se soubesse que os dois tinham se beijado. Olha, eu dei a maior bronca nela. E depois ainda conversei com Augusto. Contei para ele o que tinha acontecido e pedi que ele tomasse uma providência, que fosse lá falar com o filho. Só que, para minha surpresa, ele levou na farra. O que é isso, Natália? O que tem? Os nossos filhos ficando juntos? Se eles estão se gostando, tem mais é que ficarem juntos mesmo. Quer saber de uma coisa? Vai ser até bom. Assim fica tudo em família. Mas olha, eu fiquei olhando para a cara dele com vontade de esganar o Augusto. Mas era só o que me faltava. Ele ainda ficar apoiando a safadeza do filho. Eu sabia muito bem o que aquela história de beijinho, de ficar, ia parar em 99% das vezes. E cheguei a dizer, olha, Augusto, não foi para isso que eu aceitei teu filho morando aqui com a gente, viu? Olha, se isso acontecer de novo, eu vou ser obrigada a mandar ele embora daqui. Ele ficou sério, carrancudo, mas não falou nada. Minha vontade, na verdade, era de conversar diretamente com o Paulinho, sabe? Porque dar uma dura nele, já que o pai não fazia, né? Mas aí fiquei com medo de criar clima ruim e ia ser melhor que o Augusto cuidasse dessa parte. O fato é que acabei descuidando um pouco daquela aproximação que eu não queria, que me preocupou desde o começo. E em vez de ficar de olho aberto, acabei acreditando na minha filha, quando ela falou que nunca mais tinha acontecido nada entre os dois. Sabe, acabei meio que relaxando. Minha filha nunca tinha mentido para mim. Mas é aquela história, né? Sempre tem a primeira vez. E a verdade é que os dois continuaram ficando, só que escondido da gente. E tudo acabou estourando 7 meses depois. Pro meu desespero, minha filha acabou engravidando. Eu já estava desconfiado, porque reparei nos gestos dela, em certas atitudes dela. Acho que nem ela sabia ainda. Ou se sabia, ficou com medo de me contar. O fato é que a levei para fazer um exame de sangue e no fim não deu outra. O resultado deu positivo. Olha, eu entrei num desespero tão grande. Como que isso foi acontecer, minha filha? Meu Deus do céu, tanto conselho que eu te dei, tanto que eu te falei, Karina. O pai dessa criança é o Paulinho, não é? Só podia, né? Ela só baixou a cabeça e nem precisou confirmar. Meu Deus,
não podia ter acontecido. E tudo ali debaixo das nossas vistas. Sabe, depois daquela bronca que eu dei nela, da conversa que o Augusto teve com o Paulinho, porque ele falou que foi lá conversar com o menino. Hoje já não tenho tanta certeza assim. Eu pensei que os dois tivessem criado juízo. Só que, pelo visto, continuaram ficando, só que escondido. E o resultado estava ali. Minha filha estava grávida. Olha, tivemos uma conversa muito séria. Nós 4. Eu e minha filha, o Augusto e o filho dele. Mas eu falei tanto para eles. Minha vontade era de pegar aquele moleque pelo pescoço e torcer. E o pior é que o Augusto não abriu a boca para falar nada. Para ele estava tudo 10. Imagine, 2 crianças. O Paulinho com 18 e a Karina com menos ainda. Mesmo que falei, vocês não podiam ter feito isso. Vocês estragaram a vida de vocês, sabia? Para resumir, eles acabaram confessando que estavam se gostando de verdade, que estavam namorando, embora escondido. E ficou o dito pelo não dito. Eu fiquei uma fera, louca da vida. Principalmente com a minha filha. Meu Deus, eu tinha pedido tanto. Desde o começo. Desde que o Augusto veio me pedir pro filho dele morar com a gente. Olha, parecia até que eu estava adivinhando. Porque eu fui tomada de um pressentimento. Não bastasse esse problema, eu ainda tinha uma dura missão pela frente. Contar tudo pro pai da Karina. Conhecendo meu ex-marido do modo como o conhecia, ele ia ficar uma fera. Aliás, ia ficar uma fera comigo, principalmente. Eu e o Valdir já estávamos separados há 6 anos. Ele tinha pedido a separação. Na época, inclusive, sofri muito, porque gostava dele. Era apaixonada por meu marido. Mas ele se envolveu com outra mulher, embora, até onde eu sabia, estivesse sozinho agora. Era o que eu tinha ouvido, que ele tinha se separado daquela mulher, que na verdade tinha sido o pivô da nossa separação. E desde que eu e o Augusto começamos a ficar juntos, ele implicava comigo. Falava que ia levar a Karina para morar com ele, porque não queria saber da filha dele convivendo com outro homem estranho em casa. Eu acho que ele tinha medo do Augusto, sei lá, fazer alguma coisa com a menina. Imagine, o Augusto podia ter todos os defeitos do mundo, mas sempre respeitou minha filha. Sempre que ele aparecia ali em casa, ele não gostava daquela convivência, porque de vez em quando ele ia até a nossa casa, principalmente para ver as crianças, embora, cá entre nós, minha filha já não fosse mais criança. Mas ele vinha à nossa casa e eu notava o olhar feio que ele mandava para o Augusto. Só que também nunca falou assim nada direto para ele, né? Só que agora me acontece aquilo. O meu enteado tinha engravidado a minha filha. Eu, sinceramente, não sabia de que jeito ia dar essa notícia pro Valdir. E o pior é que não tinha como escapar. Uma hora ou outra, teria de contar para ele. E como eu já imaginava, esse homem virou um bicho. Você está falando sério, Natália? Você deixou isso acontecer lá dentro de casa? Eu não acredito. Mas eu vou matar esse moleque. Tudo o que eu queria era evitar confusão. Só que não teve jeito. O Valdir ficou tão revoltado que acabou indo lá em casa conversar não só com o Augusto, como também com o Paulinho. Ele ficou uma fera. Quer dizer, conversar é só modo de falar. Olha, não sei como não se pegaram no soco. Porque a discussão foi feia. O pior é que não tinha muito o que fazer. Não tinha como voltar atrás e evitar o que tinha acontecido. O jeito agora era remediar a situação. Pensar no nosso neto, no futuro dos nossos filhos. Só que, não sei até se por conta dessa confusão toda, a Karina
começou a passar mal, até que a levamos ao hospital, saber o que ela tinha, e o resultado foi que ela acabou perdendo o bebê. Por sorte, ficou tudo bem com ela, do ponto de vista da saúde. Apenas teve de passar por um procedimento, tomar remédios. Mas, naturalmente, que ficou todo mundo muito triste, porque apesar de não ser uma coisa que devesse ter acontecido naquela fase de vida, depois que ela engravidou, naturalmente que todo mundo queria que o bebê nascesse e com saúde. Olha, foi a coisa mais triste que já aconteceu na nossa família. Ela era tão novinha e ficou tão abatida, sabe, tão deprimida. Eu, inclusive, admito, já tinha até me acostumado com o fato de ser avó. Eu já estava até gostando da ideia, fazendo planos, imaginando como seria o meu netinho ali. E, na verdade, ficou todo mundo muito triste. Só que com a perda do bebê, o Valdir acabou tomando uma atitude que eu não esperava. Obrigou a Karina a ir morar com ele e, é claro, a proibiu terminantemente de ver o Paulinho. Eu até tentei impedir, inclusive, pedi que o Augusto mandasse o filho dele de volta lá para casa da mãe dele. O Augusto não gostou. A gente, inclusive, ficou estremecido um com o outro. Durante mais de uma semana, nem conversar um com o outro a gente conversava. Fiz isso para evitar que o Valdir obrigasse a nossa filha a morar com ele. Só que mesmo o Paulinho tendo ido embora de casa, ele fincou o pé. A Karina vai morar comigo, Natália. Debaixo da minha vista. Eu tenho certeza que ela não vai fazer bobagem. Eu estando em cima, aqui ela não mora mais. Não quero ver minha filha morando debaixo do mesmo teto que esse sujeito aí com quem você vive, viu? Fazer o quê? Tentei evitar, mas não teve jeito. Ele era o pai, né? E depois do que tinha acontecido, se julgava cheio de razão. Nessa parte do meu relato, eu preciso esclarecer uma coisa. Eu nunca fui apaixonada pelo meu marido. A gente vivia junto, mas para mim era mais assim uma coisa de parceria, de companheirismo. Na época em que começamos a ficar juntos, ele morava sozinho, pagava aluguel, vivia reclamando da situação financeira. E eu também estava solitária. Tinha me separado, né? Na verdade, tinha sido abandonada pelo meu ex-marido. E estava me sentindo sozinha também. De modo que foi uma coisa mais de carência do que propriamente de amor. O Augusto era um cara bacana, companheiro, e no fim, eu o convidei para ir morar com a gente. Assim ele me ajudava nas despesas e não gastava tanto dinheiro com aluguel. Fazia 1 ano e meio que a gente estava junto. Mas não dava para dizer que eu era apaixonada por ele. Gostava dele, tinha carinho, mas a verdade é que bem no fundo, eu acho que ainda gostava do meu ex-marido. O fato é que desde que a Karina se mudou lá para o apartamento dele, a gente acabou se reaproximando um pouco mais. Porque eu tinha saudade da minha filha. Ia lá na casa dela, direto. Até que no fim, naturalmente que acabava vendo o Valdir também. E conversando com ele. E o fato é que, por essa circunstância, a gente foi se reaproximando. Quem não gostava nada disso era o Augusto. Era eu falar que ia até a casa do Valdir para ver minha filha, para ele já torcer o nariz. Que tanto você vive enfiada na casa desse cara, hein, Natália? Poxa, eu já falei tanto que eu não gosto dessa história de vocês juntos. Augusto, você esqueceu que a minha filha está morando lá? Eu vou para ver a Karina, não é para ver o Valdir. O fato é que isso acabou se tornando motivo de briga entre nós. Mas o que eu podia fazer? Apesar de eu e o Valdir termos nos reaproximado, nunca aconteceu nada entre nós. Acho que eu não seria capaz de fazer nada pelas costas do meu marido, embora
não fosse apaixonada por ele, mas ele implicava. Sabe, se sentia inseguro, desconfiado. E isso acabou se tornando motivo de briga entre a gente, discussão. Ele brigava, ele implicava. E a gente acabava sempre discutindo. Um dia, um sábado, lembro que fiquei na casa do Valdir até mais tarde e acabei jantando por lá mesmo com eles. E quando cheguei em casa, a guerra estava declarada. Escuta, por que você voltou, hein? Por que você não ficou lá mesmo? Você esqueceu que tem casa, que tem marido? Foi uma briga, uma discussão feia. Porque ele começou, inclusive, a me ofender. Me ofender e se fazer de vítima. Não digo que ele não tivesse pelo menos um pouco de razão, mas acho que ele exagerou. Inclusive, me acusou de não dar mais importância para ele e de estar envolvida com o meu ex-marido de novo. Coisa que, pelo menos até aquele momento, não tinha acontecido. Nada a ver. Repito, por mais que eu não fosse apaixonada pelo Augusto, jamais seria capaz de traí-lo. Até porque respeito eu tinha por ele muito, só que as brigas foram ficando cada vez mais sérias. Nossas discussões começaram a ficar frequentes. Não tinha dia que a gente não discutia. E a maior parte das nossas discussões era por conta do ciúme, da insegurança dele. Até que no fim foi inevitável. A gente acabou se separando. Sabe, chegou num ponto que eu tive de pedir que ele fosse embora de casa. Porque a atmosfera ali estava péssima, insuportável. Não tinha como continuar. Não nego que fiquei triste. A gente nunca espera que um casamento termine desse modo, mas acabou sendo melhor para nós dois. Pouco tempo depois, por conta da nossa separação, eis que minha filha, graças ao Deus Todo-Poderoso, voltou para casa. Só que eu e o Valdir já tínhamos nos reaproximado, assim, pelo menos um pouco. E com a volta da minha filha para nossa casa, essa reaproximação se acelerou. Final de semana, por exemplo. Ele passava ali com a gente. Até dormir ali, ele dormia. Só que eu na minha cama e ele na dele. Cada um no seu quarto. Não tínhamos ainda dado mostras de querermos reatar o casamento. Até que numa dessas vezes, lembro que ele sentou assim no sofá, do meu lado, a televisão estava ligada, e pelas tantas ele falou: "Você sabe que eu tenho saudade dos tempos que a gente era casado? E ficava aqui assistindo televisão até tarde da noite? Você lembra?" Claro que eu lembro, né? Como que esquecer? Então, a Karina ainda era bem pequena. Aí a gente aproveitava que ela ia dormir, pegava um cobertorzinho, principalmente quando no inverno, né? E ficava aqui mesmo na sala, dormindo agarradinha. Era tão bom. Era bom mesmo. Eu senti que alguma coisa estava acontecendo. Ele não estava relembrando aqueles tempos sem alguma intenção. O fato é que, de repente, ele me olhou assim, mas tão intensamente. Só que não disse nenhuma palavra. E aí foi inevitável. A gente acabou se beijando. Como tantas vezes já tinha acontecido ali mesmo, naquele sofá. E aquele beijo mexeu tanto comigo. Até que, para resumir, acabamos passando a noite juntos, na minha cama. Como já tinha acontecido também, muitas e muitas vezes, mas só que lá atrás, no passado. E foi tão esquisito porque, juro, parecia até que a gente nunca tinha deixado de ser um casal. Parecia que tínhamos ficado algum tempo separados,
E nem dava a ideia de que eu tinha vivido ali com outro homem, naquela mesma casa. E que ele também tinha morado com outra mulher. Parecia que nada tinha acontecido. Que continuávamos sendo um casal. E essa foi apenas a primeira de muitas vezes que ficamos juntos. A certa altura, até a nossa filha já sabia que a gente estava fazendo coisa que... Será que não devia? Acho que devia, viu? Até que um dia ela perguntou: escuta, se eu pedisse para voltar a morar aqui nessa casa, o que você diria, Natália? Você me aceitaria de volta? Quer saber? Claro que eu quero saber. Tanto que perguntei. É claro que eu queria. E a minha resposta foi em forma de um beijo. Fiquei tão feliz com aquele pedido. Porque era tudo o que eu mais queria na vida. E eu fiquei ali pensando, quem diria que aquela história errada entre a minha filha e o filho do Augusto terminaria daquele modo? Me fazendo chegar mais perto, de novo, do meu ex-marido, de quem, na verdade, hoje eu tenho certeza, nunca deixei de gostar. Pois aconteceu. Voltamos a ser um casal, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivéssemos nos separado. O passo em falso, dado pela minha filha, acabou, na verdade, propiciando a volta da nossa família. Porque eu descobri, repito, que nunca tinha esquecido o Valdir. Nunca tinha deixado de amá-lo. A paixão continuava aqui dentro, adormecida, num cantinho mais escondido do meu coração. Só esperando pelo momento certo de despertar. E não é que de repente despertou? E não é que de repente renasceu? E na próxima segunda-feira, 25 de abril, às 15 horas, não perca. E na próxima segunda-feira, 25 de abril, às 15 horas, não perca. Olha, quando ele tocou no nome dela, eu gelei. A infeliz tinha voltado para Curitiba. Tinha terminado o intercâmbio e tinha voltado para cá. Meu coração quase parou de bater quando ele falou aquilo. Então, Denise, eu e a Simone, a gente conversou ontem à noite, enfim, você sabe que nós temos uma história juntos, né? E o que você está querendo dizer, Álvaro? Você falou que não sentia mais nada por ela. Você jurou. Não me diga que... Então, é que essa coisa de sentimento é tão confusa, né? É tão difícil de entender. Eu não queria te dizer isso assim, Denise. Eu jamais quis te magoar. Aliás, apesar de te conhecer há tão pouco tempo, você se tornou tão importante para mim. Só que... Olha, minha mãe me deu um susto aquele dia. Por sorte, eu estava em casa e pude cuidar dela, porque ela de repente começou a passar mal e eu tive de levá-la até o posto 24 horas. Olha, o médico que atendeu minha mãe foi de uma gentileza, sabe, de um cuidado, uma atenção que eu, sinceramente, nunca vi igual. Ainda bem. Era um homem jovem ainda. Aparentava ter uns 35, 37, 38 anos. Sorria o tempo todo. E deu uma atenção tão grande, um cuidado tão grande à minha mãe, que, repito, sinceramente, cheguei até a ficar espantado. Com a graça de Deus, não era nada sério. Tanto que deram um remédio injetável para a mãe e ela ficou boa. Ao fim do atendimento, eu conversei com o médico, perguntei o que ela tinha, porque a gente fica preocupada, né? Principalmente porque minha mãe já tem uma certa idade. E perguntei para ele o que eu devia fazer se ela voltasse a sentir aquelas dores. Ele me passou uma receita e, além disso, o número do seu celular. Vou anotar meu número aqui na receita. Qualquer coisa que acontecer, assim, de repente, você pode me ligar, tá bom? De repente eu posso passar uma orientação por telefone mesmo, né? Sério, doutor, puxa vida. Obrigada, o senhor atendeu a minha mãe muito bem.
Imagina, só estou fazendo o meu trabalho. Ó, se precisar, ligue. Agora vocês já podem ir para casa, Dona Célia já está liberada. E você cuide bem da tua mãe, viu? Olha, além de simpático, super educado, atencioso e um homem bonito. Sabe, não pude deixar de reparar nesse detalhe. A altura mediana, esguio, barba assim bem aparada. Seu sorriso foi o que mais me chamou a atenção. Até um aperto de mão a gente trocou. E nessa hora ele me olhou assim no fundo dos olhos, com tanta intensidade que me fez até estremecer. Até comentei com a minha mãe depois. Nossa, que médico bonitão, hein, mãe? Eu fiquei com a imagem dele no pensamento. E acabei fazendo uma coisa assim, bem no impulso, sem pensar. Cadastrei seu número na minha agenda e lhe mandei uma mensagem. Nada demais. Apenas um agradecimento pelo modo como ele tinha atendido a minha mãe. Não dizem que gentileza gera gentileza? Pois então. Eu quis apenas ser gentil. Ele não só viu a minha mensagem, como respondeu. Imagine, Denise, não fiz nada demais. Minha obrigação. Olha, só o fato de ele ter respondido já fez meu coração bater acelerado. Só que logo em seguida, ele mandou outra mensagem. Deu para ver que você cuida bem da tua mãe, né? Se preocupa com ela. Continue assim. O mundo precisa de mais filhos iguais a você. Imagine como eu me senti lendo aquela mensagem. Além de tudo, ele mandou um beijo no final daquelas palavras tão lindas e que me comoveram tanto. A verdade é que, verdade seja dita, com o perdão do trocadilho, eu estava meio carente também. E isso acabou se juntando à gentileza do médico para começar a povoar a minha cabeça de pensamentos. Tanto que, em vez de parar por ali, sei lá, agradeci mais uma vez, mandei outro beijo para ele e pedi que ele também se cuidasse. Quem diria que tudo aquilo, o atendimento que ele tinha dado à minha mãe, acabaria fazendo nascer uma amizade bacana entre a gente. Eu, por exemplo, jamais imaginaria. E eu digo isso porque volta e meia trocávamos alguma mensagem. Como eu trabalho numa panificadora, um dia perguntei, assim como quem não quer nada, se ele gostava de bolo, de torta, qual era o seu sabor predileto. E um dia, sabendo que ele estaria de plantão, acabei indo pessoalmente levar um pedaço de bolo e de torta para ele. Infelizmente, não pude vê-lo, nem mesmo trocar uma palavra com ele, pessoalmente. Mas acabei deixando tudo com uma pessoa que mais tarde entregaria o meu presente. Naquele mesmo dia, ele mandou uma mensagem para mim. Obrigado pelo bolo e pela torta. Não precisava, mas estava tudo uma delícia. Não perca. É na próxima segunda-feira, 25 de abril, às 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Denise Álvaro, em mais uma edição de A Força do Amor.